No ano de 2011, a declarante contratou Rodrigo Demarque e este passou a trabalhar com a declarante no cargo de assessor especial, que a declarante, ao assumir as setas, trouxe consigo uma demanda já existente desde o período que a declarante trabalhava na Sala da Mulher na LMT, que em meados de 2011, a setas passou a fazer o chamamento para algumas empresas para prestarem um serviço de qualificação profissional em todo o estado de Mato Grosso, que as primeiras damas municipais começaram a cobrar da declarante uma atuação mais intensa na qualificação profissional, sendo os cursos sugeridos pelos municípios solicitantes, que por meio do chamamento das empresas, as empresas de propriedade de Paulo César Lemes foram contratadas pelo estado de Mato Grosso, sendo elas Instituto Concluir e IDH, que a declarante não conhecia o empresário Paulo César antes de assumir as setas, tendo seu primeiro contato com ele no ano de 2010, no lançamento da Secopa, que a Secopa montou um programa de qualificação profissional e Paulo César, na ocasião, destinou 1.000 vagas gratuitas à seta para cursos na Microlins, que após essa destinação de vagas de capacitação, Paulo César procurou a declarante para prestar serviços nas setas e passou a prestar serviços após o cadastramento de suas empresas, que a declarante não sabe dizer a razão pela qual Paulo César utilizava das empresas Instituto Concluir e IDH para a prestação de serviços perante a seta, que a declarante esclarece que antes do Instituto Concluir e IDH, quem prestava o serviço de qualificação profissional ao Estado era o SENAC-SENAI, que a declarante esclarece ainda que a prestação de serviço foi de fato efetivada por Paulo César, que as demandas das setas eram infinitas, a exemplo de pedido de destinação de caixões, mas que não se tinha previsão orçamentária à época, que Rodrigo Demarque propôs à declarante que, por meio do direcionamento às empresas de Paulo César, estas repassariam um retorno de 4% a 5% sobre os pagamentos realizados, que o valor do retorno seria destinado às ações políticas do governo de Mato Grosso, uma vez que o governador Silval é esposo da declarante, que a declarante foi apresentada a Paulo César no evento institucional da Secopa em parceria com as setas, que previa qualificação profissional no interesse de serviços da Copa do Mundo de 2014, tais como hotelaria, camareira, curso de inglês, que a declarante nunca tratou com Paulo César diretamente sobre retorno, que Rodrigo Demarque foi o responsável por agendar uma reunião entre a declarante e Paulo César no início de 2011, nas setas, que a declarante não sabe dizer se Rodrigo conhecia Paulo César antes de assumir as setas com a declarante, que a declarante era amiga da esposa de Rodrigo Demarque, pois cursaram juntas a faculdade de administração, que a declarante já conhecia Rodrigo Demarque e sabia que ele trabalhava na Secretaria de Saúde. Convidou o Rodrigo Demarque para ser seu assessor especial nas setas, cabendo a ele a função de ordenador de despesas e contratos, que a declarante era responsável pelo atendimento da sociedade civil, deputados e demais associações e municípios de Mato Grosso, que a primeira reunião realizada nas setas estavam presentes a declarante, Paulo César, e provavelmente uma terceira pessoa que a declarante não se recorda. Que, questionada sobre a participação de Dalva, a declarante esclarece que Dalva era sua assessora e pode ser que ela tenha participado da reunião mencionada acima com Paulo César, que a declarante sabe dizer que havia uma comissão para realizar o cadastramento das empresas que prestariam o serviço de qualificação profissional, esclarecendo a declarante que não participou desta etapa, que ao ser apresentadas as empresas de Paulo César com a possibilidade de retorno variável entre 4% a 5% sobre o valor de cada pagamento, tendo por destinação a execução de despesas sem cobertura orçamentária, o dinheiro do retorno era administrado pela declarante e por Rodrigo Demarque, mas não havia um controle formal, que o retorno repassado pelo empresário Paulo César era por meio de dinheiro em espécie, sendo sempre por meio de Rodrigo Demarque, que o retorno em espécie recebida pela declarante, por meio de Rodrigo Demarque, ficava guardado no gabinete da declarante nas setas, que a declarante entendia que esse retorno devolvido por Paulo César era no intuito de que os contratos fossem mantidos, bem como o pagamento fosse realizado em dia pelas setas, que a declarante utilizou parte do retorno para pagamento de algumas contas pessoais, mas não sabe especificar quais, que a declarante esclarece que o retorno era destinado para despesas de assistencialismo e também para despesas pessoais,
que apresentado o documento constante as folhas 9779 e 9782 dos autos número 115774.2015.811.0042, código 387134, perante a 7ª Vara Criminal da Capital, a declarante esclarece que a anotação de 10 mil era destinada ao patrocínio do projeto Ciranda, enquanto que a anotação de 40 mil, a declarante não sabe se era o valor referente ao retorno, que a declarante não sabe dizer da participação de outro funcionário público, além de Rodrigo Demarque, que a declarante afirma que Silval Barbosa, seu esposo à época governador, não tinha conhecimento do retorno, que a declarante saiu das setas em fevereiro de 2014, porque não conseguia mais lidar com a pressão diária das setas, bem como estava estafada, que a declarante não tinha conhecimento da investigação denominada Operação Arqueiro Ouro de Tolo ao tempo que estava nas setas, que a declarante não tem conhecimento e não participou de qualquer ato para que pudesse ser favorecida quanto à sua soltura, que a declarante sabe dizer que seu esposo, Silval Barbosa, atuou com advogados no intuito de soltar a declarante, mas não sabe dizer que Silval Barbosa tenha praticado eventual ato ou pleiteado algum favorecimento especial para que a declarante fosse solta, que a declarante esclarece que Paulo César mentiu ao alegar no seu termo de declaração que Silvio César Correia Araújo, então chefe de gabinete de Silval Barbosa, teria solicitado um retorno para fins de tratamento de saúde e que a declarante teria concordado, que a declarante nunca autorizou e não tomou conhecimento que Paulo César tenha repassado o dinheiro do retorno a Silvio César Correia Araújo, que a declarante esclarece que nunca ajustou com Paulo César superfaturamento na contratação das empresas deste, que a declarante não aplicou o retorno recebido para pagamento de despesas de campanha eleitoral, que a declarante não sabe dizer como o dinheiro em espécie chegava até as mãos de Rodrigo Demarque, se diretamente por Paulo César ou por meio de intermediário, que a declarante não sabe dizer se a má qualidade das apostilas entregues por Paulo César era para que pudesse honrar o retorno, pois o material que Paulo César apresentou previamente à declarante era um material muito bom, com boa qualidade, que a declarante estranhou a qualidade das apostilas distribuídas, pois nas setas havia um setor de revisão com pessoas contratadas para isso, que a declarante não se recorda de nenhum bem adquirido especificamente com o dinheiro do retorno, mas apenas a destinação de gastos pessoais, como, por exemplo, o eventual pagamento de fatura de cartão de crédito, que a declarante delegou tudo a Rodrigo Demarque, pois sabia que esse retorno não era correto, mas sabia que Rodrigo Demarque fazia e o autorizou que o fizesse, que a declarante foi presa preventivamente na cidade de São Paulo, não sabendo previamente da expedição do mandado de prisão, que os responsáveis pelos projetos patrocinados com o retorno não sabiam da origem do dinheiro. Nada mais a declarar, encerra o presente termo às 15h14 do dia 22/5/2017.